Você que conhece bem o elenco do PSG, talvez nunca tenha conhecido sobre as suas torcidas ou sobre essa história específica de ultras que apoiam um clube de um jeito diferente. Eu não conhecia. Um dos clubes mais ricos do mundo atraiu olhares nos últimos anos com contratações absurdas. E um grupo até então secreto de torcedores milionários criou regras estranhas, com comportamentos peculiares. Antes da pandemia estourar, o Pelé já foi até Paris entender essa parada. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura, e nessa série exclusiva do Peleja, eu vou me deslocar em cada episódio para te mostrar uma das suas tantas subculturas. Paris é a cidade mais turística de todas. É uma das mais ricas do planeta. Não é de se surpreender que o clube local principal aproveitasse de todo esse hype parisiense em algum momento da sua história. O dono atual do Paris Saint-Germain é Nasser Al-Khelaifi, um cara bem próximo do poderoso emir do Catar. Ele é rico pra caramba. É dono, por exemplo, da Qatar Sports, de onde veio a grana para trazer o Neymar aqui para Paris. O flerte do PSG com esse mundo luxuoso atraiu mais investimento, mais parcerias, collabs e mais gente rica torcendo pro clube. Esse aí é o Yves, jornalista do Le Parisien. Eu fui até a redação do jornal trocar ideia com ele. O Yves descobriu a existência de uma dessas torcidas secretas milionárias do PSG. Mas antes de falar de torcida rica, eu quero que você entenda quem ocupa hoje o estádio Parque dos Príncipes. Alors, au Parc des Princes, il y a plusieurs ambiances. Il y a le virage le plus animé et celui, le virage Auteuil, qui est occupé par les ultras du PSG, qui sont environ 5000, avec 3000 membres du groupe collectif Ultra Paris, qui sont revenus au Parc des Princes depuis 2016. Et puis dans les autres virages du parc, il y a des publics plus familiaux ou plus haut de gamme, avec aussi un public de loge qui est très important, puisque le Parc des Princes, c'est le stade d'Europe où le prix de la place par match est le plus élevé selon une étude menée par l'UEFA. Esses ultras voltaram para o estádio só em 2016 porque haviam sido banidos pelo clube, junto a outra torcida do próprio PSG. O limite para essa decisão foi a morte de um torcedor num confronto. Les ultras sont revenus à ce moment-là et avec une politique qui était d'être assez proche du club, c'est-à-dire que ça se passe bien, pas de violence. Le club, comme les supporters, essaient de faire en sorte que ça se passe dans un cadre propice à un climat de sécurité, ce qui n'était plus le cas avant 2010. Com os ultras afastados do estádio na década passada e o crescimento acelerado de torcedores VIPs, surgiu um grupo secreto que preferia ficar no anonimato até a publicação de uma matéria desse cara aí. O nome da torcida rica, sigilosa do PSG? Os 300. Alors les 300, c'est un groupe de supporters un peu particulier puisqu'il ne se réunit pas au Parc des Princes. 300 supporters qui sont regroupés autour d'une page Facebook, d'un groupe Facebook secret, c'est-à-dire que Facebook permet d'être privé, voire secret, c'est-à-dire qu'on ne peut rejoindre que par invitation du responsable du groupe. Ce sont 300 personnes qui aiment le PSG par définition et qui peuvent en parler plusieurs fois par jour, jour et nuit. Depois de se conhecer no Facebook, bastava agora ter uma sede ou qualquer ponto de encontro. Não exatamente em qualquer lugar. Eles costumam até se encontrar em lugares secretos, em locais onde só a alta sociedade parisiense frequenta, para se esconder dos holofotes mesmo. Bares, restaurantes, casas de massagem. As opções eram muitas para esses torcedores mais ricos se organizarem depois desses contatos online. E eles se encontram até hoje. Pouco se sabe sobre a identidade real desses 300 homens. São médicos, chefes de cozinha, a mais alta classe do poder judiciário e até atores, como Nicolas Duvauchel. Duas das regras principais para se entrar nesse grupo são estranhas e parecem ignorar a evolução do futebol. 1. Você tem que ser rico. E 2. Tem que ser homem. C'est un groupe qui est composé de 300 hommes et qu'il n'y a pas de femmes. C'est assumé pour éviter qu'il y ait, je cite le responsable, le créateur du groupe, c'est pour éviter qu'il y ait des ambiguïtés ou que les conjointes ne soient pas rassurées quand les membres se regroupent. C'est quelque chose qui a pu faire polémique à l'extérieur, mais en tout cas, ils assument très bien le fait qu'il n'y ait pas de femmes dans ce groupe. C'est-à-dire qu'ils avaient publié, par exemple, une vidéo du président en train de descendre les Champs-Élysées en scooter nu, puisqu'il avait parié que si Neymar signait au PSG, il descendrait les Champs-Élysées nu en scooter, ce qu'il a fait, entouré d'autres membres,
vidéos publiées sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Os 300 podem parecer um grupo de homens estranhos e ricos que parecem não ter amadurecido ou compreendido o mundo real. Mas não é só isso. Eles têm influência no PSG, são ouvidos e dizem que até opinam em contratações. A polêmica matéria do Yves saiu no próprio Le Parisien e foi inicialmente muito abordada, mas depois abafada nos meios de comunicação. Apesar de serem apontados pela imprensa francesa como uma sociedade secreta, alguns vídeos do grupo têm sido postados com mais frequência. Talvez o que defina essa torcida estranha e boa parte do futebol é a frase: quem tem grana tem poder de influência. E aí você não sabe se eu tô me referindo aos torcedores ou aos clubes. Tem muito mais episódios dessa nova série do Peleja. As subculturas do futebol são muitas em vários países. A gente gravou em diferentes regiões do planeta. Para ficar atento então com os novos episódios da série, é importante que você se inscreva e ative o sininho das notificações. Comenta também o que você achou e até a próxima.